Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Quero falar com vocês hoje de um assunto e de um pecado muito sutil que muitos cristãos cometem e cometem sem saber que o cometem. A gula, comer excessivamente ou comer sem ter vontade. É um assunto importante para tratar às vésperas das festividades que nós mais comemos no ano, que é o Natal e o Réveillon. E o crente parece que também, por ser cristão, ele se abstém de uma série de coisas que considera pecaminosas, não é verdade? Mas parece que desconta tudo na comida. E aquilo que ele não pode fazer no mundo, ou que envolve pecado, ele faz no ato de comer excessivamente. E nós temos que tomar cuidado, porque se a Bíblia ela dá atenção a esse pecado, se a Bíblia enfatiza a gula e a trata como um pecado, nós então não podemos ignorar. Por gula nós entendemos gula ou glutonaria, o vício de comer excessivamente, ou a atração irresistível pelas iguarias, pela comida, pelas delícias. Ainda, dar atenção ou importância excessiva à comida. O senhor está dizendo, pastor Paulo, que a maneira que eu lido ou como eu vejo a comida pode ser pecaminosa? Sim, pode ser. Em Gálatas capítulo 5, quando Paulo vai falar das obras do Espírito e das obras da carne, ele vai dizer que uma das obras da carne é glutonarias. É engraçado que nós nos importamos e damos ênfase naqueles que bebem demais, se embriagam, ou que fumam, ou que atendem outro apetite pecaminoso do seu ser, mas raramente nós condenamos alguém pelo comer excessivamente. Por que a gula é pecado? Porque muitos desses que têm dificuldade com a comida buscam paz e satisfação na comida e não em Cristo, e assim se entregam exageradamente pela comida. Por que comer demais também é pecado? Porque a comida se torna um ídolo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: o Deus deles é o ventre. A pessoa passa a venerar a comida. A comida passa a fazer uma parte tão importante que não tem a ver só com a sobrevivência, mas tem um verdadeiro endeusamento pela comida. Faz da comida um ídolo. E talvez você faz parte desse. Você tem o apetite desordenado. Você não tem autodomínio, autocontrole sobre o seu apetite. E muitas vezes ele sai do seu controle e você come excessivamente, cometendo esse pecado. A gula também aponta para outros pecados. Porque o que é gula ou glutonaria? É a perda do domínio do apetite. É a pessoa que não domina sua inclinação para comer, ok? Ela não tem domínio sobre este apetite. E pode ser uma prova que ela não exerce domínio também sobre outros apetites. O sexual, o pelo dinheiro, pelo poder, a ira. Portanto, às vezes, a falta de controle com relação à comida, a falta de domínio da comida, pode ser também um indício, ou pode ser uma revelação da falta de domínio de outros apetites, de outras inclinações. Por isso, você deve se atentar. E isso faz da gula um pecado muito grave, muito sério, que você não pode se esquivar ou ignorar. Você precisa dar atenção. Agora, como saber se eu tenho problema com gula? Como saber como esse pecado se caracteriza, se ele é comum e presente na minha vida? Eu estou com uma lista aqui que vão mostrar que formas a gula assume. E ao ler essa lista, você vai poder saber se você tem ou não esse problema. Por exemplo, comer fora da hora ou antes do tempo, talvez caracterize gula. Quando faz questão de comer comidas caras e exóticas, quando você dá ênfase, faz questão de comer comida caras e exóticas, se não for comida tal, da região tal, assada de tal jeito,
vinda de tal lugar, importada, isso é motivo de problema, de contenda. Quando você quer comer, mesmo não tendo necessidade ou fome, gula. Quando você quer continuar comendo, mesmo sabendo que você já está satisfeito, gula. Quando você tem um zelo excessivo na forma de preparar a comida, senão não come. Se não for preparar daquele jeito, naquele ponto, com aquele sabor, com aquele tempero milimetricamente medido, eu vou dar problema, eu não como, eu brigo. Existe o glutão, o guloso, da quantidade e o glutão da qualidade, entendeu? Tem o guloso que tem que comer muito e tem aquele que, se a comida não for exatamente do jeito que ele quer, ele dá problema ou ele não come. Quando o dinheiro é pensado somente na comida, sem generosidade, sem ajudar o próximo, tudo que tem é centrado em comer, 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 e nunca as finanças, os recursos é pensando em ajudar alguém. Você tem gula. Quando você come pensando na próxima refeição, você está comendo, está olhando no prato do outro, está comendo café pensando no almoço, está no almoço pensando no café da tarde ou na janta. Ou você, sabendo que tem doenças, mas mesmo assim insiste em comer, por exemplo, como diabetes ou colesterol, que tem a ver com uma comida, você ainda assim insiste em comer. Quando o desejo de comer consome o coração e a mente, boa parte do dia, fica o dia inteiro pensando em comida, o problema com gula. Quando não come para a glória de Deus, sem agradecer, sem levar em conta que o ato de comer é uma obra da graça, quando a comida vira um fim em si mesmo e não o próprio Deus. Quando você está numa festa, num casamento, numa cerimônia solene, e para você a parte mais importante é a comida, você não está preocupado com o noivo, com a noiva, com ninguém, você está ansioso para a refeição. Configura gula. Eu termino com a frase de Gregório Magno dizendo: gula é antecipar a hora devida de comer, a exigir alimentos caros, a reclamar requinte no prato preparado, a comer mais do que o razoável e a desejar os manjares com o ímpeto de um desejo desmedido. Isso é gula. Se você tem, meu irmão, admita e confesse esse pecado. Vá diante de Deus e confesse como pecado como qualquer outro. É pecado. Se arrependa dele. E peça a Deus graça, força, me dá domínio próprio. O que é isso? A capacidade de exercer autodomínio. Exercer domínio sobre os seus apetites, inclusive a gula. Através da oração, do Espírito Santo, das Escrituras e de disciplina, esforço, você vai vencer esse pecado. Amém? Dá o teu like aí se você gostou. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial, é muito importante para nós. E compartilha com seus contatos. Deus abençoe. Pode desfrutar da comida, das festas, mas com moderação. Um abraço.